Graça e paz, meus irmãos, nessa linda manhã de segunda-feira, e nesse dia que fez o Senhor, cabe-nos sermos gratos ao Senhor Deus pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas, a sua compaixão que nos alcançou. Então é motivo de nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja toda a adoração. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de exposição da Palavra de Deus. O texto que vamos compartilhar hoje está escrito em Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 em diante. Vamos meditar um pouco neste texto, que é um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Então nós vamos discorrer um pouco dentro desse texto das Sagradas Escrituras. Sejam bem-vindos. Ajude-nos a compartilhar a live. Ninguém, irmãos, faz nada sozinho. O ser humano, ele é social. Ninguém cresce na vida só. Então a gente ajuda uns aos outros. Ajude a compartilhar. Ajude-nos na meta aí da inscrição, curta a live. E deixa Deus usar vocês. Ajude-nos a levar a mensagem de Deus de uma forma simples. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu sempre chamo dentro das narrativas, da exposição das Sagradas Escrituras, a atenção para a responsabilidade cristãs, dentro dos seus valores. E esse texto, ele embasa muito bem essa questão. Quando Jesus ele nasceu, a humanidade ela foi encerrada embaixo do pecado. A humanidade ela estava debaixo de maldição. Não houve nenhum justo, nenhum sequer. Não havia quem buscasse a Deus. Isso inclui a nação de Israel, o povo que Deus havia escolhido para representá-lo na terra, ser uma referência para as demais nações na terra. Quando Jesus nasceu, mesmo a sua nação estavam distantes do Senhor. Mesmo havendo os escribas, os fariseus, mesmo havendo a liturgia do culto em Israel, no templo de Jerusalém, mas Deus não velava por aquele culto, e todos ali foram encerrados debaixo do pecado, da iniquidade. Não havia nenhum justo, nenhum sequer. Sendo assim, os valores que foram impostos pelo Senhor para que o homem andasse nele, dentro das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus estatutos, os homens ensinavam
tá, no templo, ensinava. Quando eu falo homens, eu falo a liderança, tá, responsável pela lei de Deus, responsável por ensinar os 613 preceitos da lei, tá? Eles ensinavam, eles cobravam do povo, porém quando o povo olhava para a sua vida, não via essa praticidade dessa conduta. A justiça de Deus, ela não era exercida entre o povo. Então é por isso que eles têm uma verdade falada em Mateus capítulo 23 e são tidos como hipócritas. Mas Jesus, ele é reto. Jesus, ele é Deus. Jesus ensinava a reta justiça. Ele sim poderia cobrar, ele sim poderia exortar, a nação de Israel, chamá-los ao arrependimento, chamá-los ao cumprimento da justiça novamente. Jesus Cristo tinha esse poder, Jesus Cristo tinha essa autoridade. Oh, glória a Jesus! Israel, irmãos, quando Jesus ele nasceu, tá, estava vivendo um momento crítico. Então a gente percebe, tá, dentro da vida conjugal, né, dentro das leis estabelecidas havia injustiça. Quando você lê Mateus capítulo 19, quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, você percebe ali que os homens davam carta de repúdio, mas não dava carta de divórcio, para liberar, tanto o homem quanto a mulher, quando havia a questão do adultério. E isso ficava estreito, Por isso Jesus é indagado ali em Mateus capítulo 19. Tá? Por que eles davam a carta de repúdio, mas não davam a carta de divórcio? Por questões jurídicas dentro da casa de Israel. Tá? Se eu desse a carta de repúdio e não desse a carta de divórcio, a mulher ficaria ligada ao homem ainda. Tá? Jesus ali os repreende, os exorta. Se vocês estão dando a carta de repúdio, também deem a carta de divórcio para que a mulher fique livre para se casar. Essa era a situação, porque uma vez dando a carta de repúdio e não a de divórcio, porque o que acontecia naquela época? Israel vivia dentro de uma poligamia. Tá? Quando havia a confirmação do divórcio por meio das relações sexuais ilícitas, tá, era levado perante as autoridades, perante ali os anciãos, no caso os escribas e os fariseus, e a contabilidade financeira de tudo aquilo que o varão possuía, ia ser realizada para tirar a parte que a mulher era cabível à mulher. Então, quando havia de fato o divórcio, tá, ela não era despedida de mãos vazias. É por isso que eles davam uma carta de repúdio e não a de divórcio. Por isso Jesus os exorta e diz: quando vocês derem a carta de repúdio, também deem a de divórcio. Então, o texto ele é bem enfático, é bem simples. Essa era a condição em que se encontrava ali, a nação de Israel, tanto dentro do seu contexto político, tanto dentro do seu contexto social, estavam todos desorganizados concernente à lei do Senhor, concernente aos estatutos, concernente à lei moral. E a gente percebe que nos ensinamentos de Jesus, Jesus confronta todo esse contexto da sociedade.
né? Buscando trazer novamente a consciência do homem, ativar essa consciência, ativar o coração do homem, tá? A consciência em que sentido? A pensar nas coisas que são de Deus, que Deus estabeleceu. Despertar o coração do homem, buscar que o homem voltasse novamente a se interessar, a viver aquilo que o Senhor estabeleceu. A gente observa ali, dentro de uma sociedade, tá? Que uma sociedade que tratavam as pessoas de forma diferenciada. Se fossem receber alguém na sua casa e essa pessoa fosse uma pessoa rica, ela tinha uma forma de tratamento, né? No caso do tratamento diferenciado. Se ela fosse pobre, ela tinha um outro tipo de tratamento. Se ela fosse mendiga, se ela fosse cega, se ela fosse coxa, se ela fosse manca, né? Ela era a escória da sociedade. Quando Deus ele vê o homem, tá? Ele vê a todos de uma única forma. E Jesus veio quebrar esses paradigmas através do seu ensino, através da palavra que ele veio estabelecer. Então a gente precisa se ater, né, à palavra do Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Então, quando nós abrimos Lucas, capítulo 10, né, versículo 25 em diante, né, que é a parábola do bom samaritano, né, existem algumas lições, né, que podemos extrair desse diálogo entre o doutor da lei e Cristo. E a gente pode observar, né, que ele recepciona Jesus. Quando você lê o versículo 25, diz: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então você percebe aqui que o texto diz que ele faz a pergunta para tentar Jesus. Agora eu pergunto a vocês que estão na live, curtindo, participando, né? Será que o doutor da lei, ele não saberia a resposta dessa pergunta? Porque existem pessoas que nos fazem perguntas, porque dentro da sua pergunta não sabe de fato a resposta. Mas existem pessoas que nos fazem perguntas, mas elas sabem a resposta e fazem para nos experimentar. É o caso do doutor da lei quando fez essa pergunta a Cristo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O texto diz que ele fez a pergunta para tentar Jesus. Os doutores da lei, irmãos, segundo a Bíblia, eram homens judeus versados na lei religiosa de Israel e responsável por interpretar. Então você percebe que no ministério de Cristo Jesus, várias pessoas pararam para o interrogá-lo, tá? E fizeram essa mesma pergunta a Jesus. Dentre eles, um foi o jovem rico. Será que eles não sabiam a resposta dessa pergunta? Dentro das faculdades ali de Israel, dentro da escola de Shammai, você percebe que essa era uma das maiores perguntas feitas naquela época. Mas Jesus olha para o doutor da lei, e pergunta a ele: o que está escrito na lei? Como tu lês?
Eita glória! Ele respondeu e disse a Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Então você percebe que quando Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei, como ele lê, como ele interpreta, ele dá a resposta da própria pergunta. Não é Jesus que dá a resposta, é ele mesmo que dá a resposta à pergunta que ele fez a Cristo Jesus. Então você observa dentro da resposta, tá, que qualquer pessoa que deseja herdar a vida eterna precisa viver, praticar, exercitar os 2 mandamentos, né? Que esses 2 mandamentos se cumpre toda a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então você percebe que a exigência é o cumprimento. Cada ser humano que serve ao Senhor e anda nos seus caminhos porque o teme, tá? Esses 2 mandamentos se cumprem em sua vida e ele exercita. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é só uma parte, é de todo o teu coração. Todo o meu coração precisa estar pleno no exercício de amar ao Senhor. Toda a minha alma precisa amar ao Senhor. Todo o esforço precisa estar no Senhor. Todo o meu entendimento precisa amar ao Senhor. E ao próximo, como a mim mesmo. Dentro das Sagradas Escrituras, a gente percebe, e eu trago a palavra para nós cristãos, e aqueles ainda que não se decidiram a Cristo, mas que estão participando da live e estão ouvindo, você percebe que nos dias de Jesus, o amor ele só era liberado para aqueles que faziam o bem, para aqueles que estavam ao lado das pessoas e tinham a reciprocidade, tá, de um para com o outro. Jesus, ele trazendo uma palavra de ensino aos seus discípulos e a toda a multidão que estava ali com ele, ele disse: se vocês amarem somente os que vos amam, que diferença vocês vão fazer? Quando é que eu demonstro realmente que eu amo alguém? Quando é que alguém vai ver em mim que de fato eu amo a pessoa? É amando somente aqueles que me amam? Não. O Senhor Jesus já deixou a sua palavra explicando de fato que quando amar ao próximo não é somente quando o próximo nos ama. O amor, ele é fortalecido, ele é embasado, o amor ele é demonstrado quando de fato exercitamos nas pessoas que
não nos ama, nas pessoas que nos aborrecem, nas pessoas que nos criticam, nas pessoas que nos detestam, nas pessoas que nos perseguem, nas pessoas por não compreenderem o exercício da vida cristã na nossa vida, às vezes nos agride verbalmente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Então a gente percebe que dentro da exposição, irmãos, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, é desafiador e nos confronta todos os momentos e em todos os segundos. Porque exercitando, se não negarmos de fato a nós mesmos, não teremos capacidade de amarmos a Deus de todo o nosso coração. Isto aqui quer dizer que é estar sujeito à lei de Cristo de uma forma plena, confiando no Senhor. Às vezes a gente abre o livro dos Salmos, as irmãs que gostam muito do livro dos Salmos, é as que mais leem, é as que mais trazem mensagem dentro do livro dos Salmos, até mais do que os homens. Eu digo que é um livro particular das mulheres, mas nós todos citamos o Salmo, que diz: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Citamos o Salmo, mas a essência de citarmos é a aprendizagem e os fundamentos que ele está nos ensinando para que possamos de fato viver. Então percebemos que Jesus olha para ele e disse: faze isto e viverás. Viva, cumpra, pratique, exercite. Se você abrir todos os evangelhos, você vai perceber que eles citavam, mas não viviam nem o primeiro mandamento e nem o segundo. Mas conheciam muito bem o que estava escrito e citavam. Tá, irmãos? Só seremos reconhecidos por Deus não quando a gente passa a ler e a conhecer. Seremos reconhecidos por Deus quando praticamos, exercitamos o que está escrito. Então perceba a grande diferença. Jesus não está conversando com qualquer pessoa, Jesus está conversando com um doutor da lei. Homens judeus versados na lei religiosa e responsáveis por interpretar a lei. Jesus está dizendo para esse doutor da lei que lhe fez uma pergunta, e ele mesmo responde diante daquilo que Jesus o indagou, acerca do que estava escrito na lei, como você lê, como que está escrito na lei. Quando ele cita o que está escrito, Jesus diz: faze isso e viverás. Então perceba-se o que Jesus está dizendo no versículo 28 do capítulo 10 de Lucas. Respondeste bem. Jesus o elogiou, mas Jesus o exorta. Jesus faz uma declaração a ele que o confronta a uma reflexão, a uma meditação.
Faze isso e viverás. Na minha simples interpretação desse texto, é Jesus dizendo: quer ser visto, quer ser reconhecido pelo reino dos céus, quer ser visto, quer ser reconhecido pelo reino de Deus, fazes isso e viverás. Porque eu só tenho capacidade de fazer, de realizar, quando eu passo a conhecer. Só vou ter vida quando eu pratico e exercito. Só que o que me chama a atenção, irmãos, né, no texto da parábola do bom samaritano, é o versículo 29. Ele olha para Cristo e o texto diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Eu preciso muito da sua atenção. Ei, olhe para mim. Eu preciso da sua atenção agora. Acompanhe comigo na Bíblia, abra a sua. Mas ele não aceitou. A exortação do Senhor. Você vai perceber que ele tenta se justificar. Quando somos confrontados, irmãos, automaticamente nós refletimos. Porque o confronto, ele fere o nosso ego. Ele fere. A mesma palavra que fere, quando ela vem de Deus, é a mesma palavra que cura. Mas nós, seres humanos, temos a tendência de querermos nos justificar em tudo. Você observa no livro do Gênesis, quando o homem cai, e ele é exortado pelo Senhor, confrontado pelo Senhor, ele diz: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Não está em casa. E eu comi. Olha para a mulher, disse: a serpente me enganou. Mas o Adão, ele não foi macho o suficiente diante do confronto do Senhor Deus em olhar para a situação e dizer: Senhor, eu sou o culpado, porque a lei foi estabelecida para mim. Mesmo que a mulher trouxe o fruto para mim, eu deveria ter exortado ela diante daquilo que o Senhor já havia me falado para que eu não fizesse. Porque se eu fizesse, haveria consequências devido ao meu erro. Então você percebe que a mesma questão é a do doutor da lei. Ele tentou se justificar. O versículo 29 do capítulo 10 de Lucas diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Mesmo tendo nós conhecimento, e quando somos confrontados pela palavra de Deus, nós tentamos nos justificar, mas não aceitamos a correção. Não aceitamos a correção. Mas a gente quer justificar os nossos erros com erros dos outros, não aceitando a verdade do Senhor, que é lançada ao nosso coração para gerar uma mudança e uma transformação. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: quem é o meu próximo? Eu pergunto a vocês,
o doutor da lei, que é o intérprete da lei, dos 613 preceitos da lei, né, dos mandamentos do Senhor, será que ele não sabia quem era o próximo? Mas dentro da sua querer se justificar diante de uma verdade estabelecida, ele faz essa pergunta novamente para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história. Tá? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então descia um homem de Jerusalém. Esse homem tinha uma direção, esse homem ia para Jericó. Jerusalém fica no lugar alto, Jericó fica no lugar baixo. Existia dois caminhos que, quando você saía de Jerusalém para Jericó, um caminho mais largo, um caminho mais estreito, um caminho mais curto, perdão. O caminho mais longo, ele era mais seguro. O caminho mais curto, ele era perigoso. Mas aquele homem decidiu ir pelo caminho mais curto, aonde tinha salteadores. Então, meus irmãos, nesse percurso, ele é assaltado, espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Jesus está contando uma história para um doutor da lei, que lhe faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Jesus está contando a história para mostrar àquele homem quem de fato é o próximo. Então você vai perceber, tá, que Jesus continua a história dizendo: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo e seguiu o seu caminho. Igualmente, também passou um levita. Chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então você percebe que na história Jesus usa a figura do sacerdote, usa a figura do levita e usa a figura do samaritano. Porque a história que Jesus está contando para o doutor da lei tem endereço. Jesus sabe o que está contando para explicar àquele homem quem é o próximo. Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Para os judeus, o samaritano era um povo imundo. Mas você observa, meus irmãos, tá, que o sacerdote era aquele que era responsável pelo altar. O levita, eles eram responsáveis pelos louvores, pelas músicas, pelos instrumentos. Eles eram responsáveis por organizar todo o templo, no caso, fazer a limpeza. Todos os sacrifícios que eram feitos, né, os carneiros, os novilhos que eram partidos, e todo aquele sangue que ficava sobre o altar, eram os levitas que faziam toda a limpeza e higienização do ambiente do templo. Eles foram separados exclusivamente por Deus como a sua própria possessão para este ofício.
Então, pastor, mas o sacerdote não podia tocar numa pessoa morta, o levita também não podia tocar numa pessoa morta, mas aquela pessoa não estava morta. Quando a pessoa tinha lepra, alguma doença, quem fazia o exame no corpo do ser humano era o sacerdote. Jesus está dizendo que eles viram, mas passaram de largo, não deram importância para aquele homem que estava caído à beira do caminho. Ele não estava morto, ele estava quase morto. Quase morto. Mas você percebe que o samaritano, ele passa pelo mesmo caminho, ele tem uma trajetória, um local a chegar, mas ele interrompe a sua jornada. E você percebe que ele dá atenção ao homem caído. Ele trata as suas feridas, passa azeite, passa vinho, né? Ele passa a atadura naquele homem, coloca sobre a sua cavalgadura, né? E desce para Jericó. Chega ao estaleiro, fala para o estaleiro cuidar daquele homem, pagou toda a despesa dele e disse: quando eu voltar de volta pelo caminho, eu vou passar pela estalagem novamente. Se ele gastar mais daquilo que eu paguei, eu pagarei. Isso era para o sacerdote fazer, isso é para o levita fazer. Quem é o meu próximo? Não importa quem seja. Todo ser humano, não importa a condição que se encontra, é o meu próximo. Aí Jesus pergunta no versículo 36: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu acredito que aquele homem refletiu, pensou, porque ele já sabia, ele teve que responder. Ele não falou samaritano, ele não ousou falar o nome samaritano, mas falou assim: o que usou de misericórdia para com ele? Jesus fala a mesma coisa que falou no versículo 28. Vai e faz-o da mesma maneira. Vai e faz-o da mesma maneira. Então a gente percebe aqui, irmãos, os valores do cristão quando ele está a caminho de Jericó. Porque não é o ambiente que determina quem eu sou. É o meu caráter que vai determinar quem eu sou no ambiente em que eu me encontrar. Então eu encerro a live aqui dizendo que precisamos refletir na nossa conduta, no nosso caráter, nos nossos valores cristãos. Nós somente conhecemos eles ou nós estamos praticando os valores cristãos? Só seremos reconhecidos por Deus, vistos por Deus, tá? E pelo reino de Deus e pelo reino dos homens, quando praticamos e exercitamos o reino de Deus, o que está escrito na sua palavra. A palavra de Cristo é: vai e faze da mesma maneira. Vai e faz-o como está escrito. Eu encerro a live agora, deixando você com essa pequena reflexão da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor Jesus vos dê graça, que o Senhor Jesus ilumine a sua mente, o seu coração a cada dia, para os valores do reino de Deus, contido na palavra do Senhor nosso Deus. Seja o Senhor louvado e engrandecido pela sua vida, nesta oportunidade de segunda-feira, em que você parou, tirou um pouco do seu tempo para ouvir a mensagem de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Fui.